De algumas autarquias, nomeadamente na de Barcelos, e a Eurotux é uma empresa spin-off da Universidade de Minho, se não estou me falha a memória, e com larga experiência na área das tecnologias e principalmente na área da segurança. Portanto, vai-nos falar sobre o papel dos stakeholders no desenvolvimento das agendas locais. Muito obrigado. Muito obrigado por aceitar o convite. Boa tarde a todos. Mi nombre es Ricardo Oliveira, vengo de Eurotux de Portugal. Pido disculpas porque voy a hacer mi presentación en portugués, pero si no entienden algo, por favor me digan que lo repito. Bueno, muy rápidamente, esta é a agenda. Esta apresentação, formação, vai ter como base uma pequenina experiência que nós tivemos na Agenda Digital Local em Barcelos, na qual tivemos uma grande participação em termos de execução técnica. Vamos analisar uma série de pontos e eu diria que começo logo por agradecer a apresentação do início da manhã, que de facto foi muito importante e lançou já as bases para uma série de assuntos que eu vou aprofundar. Eu diria que vamos falar um bocadinho de stakeholders, embora já tenham sido bastante abordados, e do nosso ponto de vista parece-nos que há um stakeholder fundamental que tipicamente não é valorizado e que nos parece que é o mais importante porque tem o maior impacto na qualidade e na garantia de sustentabilidade dos projetos. Falando concretamente do projeto da Agenda Digital Local de Barcelos, esta é a primeira de 2 páginas sobre os vários sub-microprojetos que foram desenvolvidos, que nos demonstram já que existe uma grande abrangência em termos dos intervenientes, em termos dos objetivos que se pretende atingir e, em particular, uma grande abrangência em termos, digamos, dos municípios, da população. Portanto, abranger tudo o que sejam as comunidades de ensino, tudo o que sejam comunidades culturais, tudo o que são os idosos, os novos, no caso da educação, tudo o que são algumas componentes fundamentais na comunicação entre, digamos, o poder mais próximo do município, no nosso caso em Portugal, são as freguesias, que têm muitas particularidades, na sua comunicação, por um lado, com os municípios ou com o poder local do município. Existe também uma componente importante de ligação do município com o poder central, que é algo que, de facto, como foi dito da parte da manhã e muito bem, tem sido fomentado com a agenda digital a um nível bastante mais abrangente e que, felizmente, temos percebido que se tem mapeado bastante bem para as agendas digitais locais. É importante sublinhar algo que vai sustentar muito da estratégia da minha mensagem, que é: eu sou do norte de Portugal. A Eurotux tem grande parte dos clientes e a maior parte dos clientes em Lisboa, onde todos os negócios se fazem, onde todas as decisões são tomadas, ou quase todas. E parece-me absolutamente insustentável que as decisões sejam tomadas cada vez mais a um nível central e que se caminhe aproveitando medidas, algumas da própria Comunidade Europeia, como um caminho de concentração ainda mais do que o que já existe em Lisboa. É possível que essa realidade também aconteça noutros países, mas de facto para nós é uma realidade muito próxima. E nós percebemos que tem sido feito um caminho onde se substitui a medida da Comunidade Europeia que diz que se deve racionalizar as tecnologias de informação, isso é transformado em devem-se centralizar as tecnologias de informação. Ora,
eu tenho a certeza que isso é capaz de ser muito bom, não só para a indústria de Lisboa, como para as próprias organizações de Lisboa, mas isso não faz sentido absolutamente nenhum, não só porque as questões locais são particulares, existem particularidades locais, provavelmente entre municípios vizinhos, que não existem em municípios que estão bastante distantes, e por outro lado, é também importante que a experiência que existe em termos das autarquias, em termos dos stakeholders, dos intervenientes, das empresas, das organizações, que seja utilizada em benefício dos projetos que são locais. Isto porque me parece que não faz sentido nenhum alguém que está em Lisboa decide qual é que vai ser o projeto que vai dinamizar, por exemplo, a relação entre o município e o município em Barcelos, ou em Braga, ou no Porto, ou em Coimbra. Estão muito distantes. Não têm noção do pormenor da realidade local. Isto porque, se nós aceitarmos que alguém, à distância de centenas de quilómetros, tenha esse conhecimento, então nós rapidamente passamos a ser, os municípios passam a ser um balcão de atendimento e transferem tudo o que é a responsabilidade e a decisão para um centro que está algures em Lisboa. Parece-me a mim que isto é algo importante e que de facto sustenta a existência das agendas digitais locais e que, embora seja importante que alguns exemplos aprendam e beneficiem dos bons exemplos e das más experiências de outros, mas parece-me que não faz sentido nenhum existir uma agenda digital local, nacional, e que depois toda a gente vai ter de executar de uma forma igual. São diferentes, os concelhos são diferentes, a geografia é diferente, as pessoas são diferentes, as organizações são diferentes. Há concelhos que têm mais indústria, há concelhos que têm mais agricultura, há concelhos que têm maior taxa de penetração dos acessos à internet, há concelhos que quase não têm acesso à internet. Portanto, há particularidades de cada local que não faz sentido serem definidas ou implementadas em termos de projetos ou decididas em termos de estratégia, em lado algum a não ser no local. Como eu disse, aqui estão apenas alguns dos exemplos dos projetos digitais em Barcelos. Estamos agora numa segunda página. E o que eu gostava de salientar de facto é que, se há algo que me parece que aconteceu em Barcelos, foi, digamos, o que os americanos chamam de test bed. Experimentou-se muita coisa com muitas organizações diferentes. Isso só é bom, porque se pode perceber que com algumas pode correr um bocadinho melhor, com algum tipo de projetos que envolvam alguns intervenientes, com alguma dinamização, com outros pode correr um bocadinho pior, às vezes por características do próprio concelho, às vezes porque se calhar, para que o projeto tivesse mais algum sucesso, poderia ter faltado algum financiamento. Isso acontece e de certeza que vocês sentirão isso em muitas situações. E, portanto, existe uma experiência, eu diria, abrangente e alargada, com muitos interlocutores diferentes. Isso é importante, porque, se calhar, nem todos os municípios vão decidir avançar para este número grande de projetos diferentes, para áreas tão diferentes, se calhar porque não faz sentido. Pode haver municípios em que não existe uma instituição de ensino superior público. Portanto, para que ir nesse caminho para a educação? Mas podem existir as escolas primárias e preparatórias. E, portanto, aqui o que me parece, o grande resumo, é olhar principalmente para as boas práticas. O que é que correu bem, porque é que correu bem, que decisões é que foram tomadas na altura certa para que os projetos não tivessem tido problemas. Ora, no que diz respeito às questões estratégicas, qual é que é o processo para a definição de uma agenda digital local? Quais é que são os intervenientes? Parece-me que isso já foi mais do que analisado e discutido na apresentação da manhã e de facto, muito bem. Aí eu acho que é uma lição não só bastante utilizada, mas faz sentido continuar a construir em cima dela. Há um processo muito bem definido. Haverá com certeza ajustes em cada realidade, mas o processo da construção e da implementação parece-me correto, acima de tudo. Mas depois, por outro lado, se o meu concelho não tem aquela característica, então eu não vou escolher aquele exemplo. Vou procurar onde aquela área específica está bem implementada e vou procurar aprender por aí. Isto para dizer que, do meu ponto de vista, de todos os projetos em que tenho estado envolvido,
e de vários que tenho visto a nível da Europa, me parece que aqui existe um ambiente de testes grande, muito grande, com situações bastante boas, com situações menos boas por várias razões. Portanto, não é tanto, há muitos projetos, isto é muito grande, parece-me claro que em Barcelos se experimenta para se tentar perceber como é que se vai fazer as coisas melhores. Aliás, há algumas características que eu abordarei mais à frente, em termos estratégicos de tecnologia, que já foram tomadas neste âmbito há muitos anos e que me parece que têm tido resultados positivos. Agora, abordando a questão dos stakeholders. Bem, introduzi aqui alguns só, mas o que me parece importante, e olhando para isto tudo, é o stakeholder mais importante, tipicamente, é esquecido, que é este. É a própria organização, é a própria Câmara. Porque, sem os conhecimentos, a experiência, principalmente o conhecimento da realidade local, das particularidades do processo de urbanismo, que provavelmente em 90% é igual em todo o país. Mas depois há um pormenorzinho que pode ser ligeiramente diferente naquele concelho, ou naquele tipo de concelhos que são diferentes, é conhecido ali. Isto para dizer o quê? Que, de facto, os recursos críticos, fundamentais, que podem ter um papel importante para o eventual sucesso do projeto, devem estar envolvidos e motivados logo desde o início. São os próprios recursos da Câmara. Como foi referido, se nós desde o início olhamos para uma agenda digital local, ou para os seus subprojetos, como uma forma de capturar financiamento, e agora vamos fazer aqui umas coisas, e vamos gastar o dinheiro que conseguimos obter, e, portanto, vamos atirar para cima dos responsáveis internos da Câmara, seja nos sistemas de informação, seja no urbanismo, seja na ação social. Temos de gastar este dinheiro, façam coisas. Claramente, o resultado não pode ser bom, ou muito dificilmente seria positivo. Isto para dizer que, de facto, existe uma série de decisões que, do meu ponto de vista, começam por, realmente a nível político, e de acordo com o processo descrito, decidir qual é o caminho. Vamos reforçar aquela área porque está deficitária. Vamos, concretizando, vamos decidir implementar um balcão único. Mas, se nós somos um concelho em que não há uma determinada atividade, ou há 5 ou 6 pessoas que são as únicas, de facto, que por alguma forma têm de recorrer a esse serviço, se calhar esse fica de lado. Mas vamos aproveitar o conhecimento interno das câmaras. Aí é que está a diferença fundamental e é que está a mais-valia. E se nós fizermos isso, conseguimos desde logo algo que é importante e fora das agendas digitais, mas de facto em projetos tecnológicos e começam por dentro das câmaras. Tenho conhecimento, por exemplo, no que diz respeito à Câmara do Porto, que é só outro município onde nós estamos envolvidos, tem de existir de facto um enquadramento a vários níveis e começa desde o político com, digamos, o nível técnico, seja lá esse o que for, para que a decisão política estratégica que nós vamos para ali, queremos atingir aquele objetivo, não seja decidida por uma empresa externa e depois a empresa externa empurra para cima dos técnicos, agora temos de fazer isto. Mas eles nem sequer foram consultados, nem envolvidos. Se calhar até tinham ideias, dada a sua experiência diária com a realidade, que fariam com que o projeto pudesse ter mais sucesso. Ou, de outra forma, poderiam contribuir com ideias de forma a que o projeto pudesse ser mais barato, mais rápido. Poderiam potenciar colaboração com outras entidades. Isso é fundamental. Isso é importante que seja claro desde o início, porque depois tem implicação a todos os níveis. Nós vamos ver mais em pormenor à frente como é que, se os intervenientes internos do próprio município e das organizações não estiverem envolvidos, porque é que as coisas podem muito facilmente descarrilar. Portanto, desde logo, existe compromisso político, existe alinhamento interno com os técnicos, com as equipas. Isso é fundamental. Depois, o que nós temos é uma série de definição, e o que eu diria que é, vamos nos sentar, vamos decidir o que é que vamos fazer, mas vamos planear para o pior. Isto é, digamos, a primeira boa prática que me parece fundamental fazer. Vamos decidir como é que vamos resolver as disputas se elas acontecerem durante o projeto. E há uma, desde logo, que é muito fácil e que vai acontecer sempre num projeto com vários interlocutores. Quando chegar financiamento, mas o financiamento for só uma pequena parte,
os intervenientes vão se degladiar para conseguirem uma parte daquele financiamento. Quem é que vai ficar com aquela parte do financiamento naquela altura? Porque o resto há de chegar depois. Como é que se discute sobre isso? É muito fácil. Decide-se de antemão qual é que vai ser o método utilizado para serem atribuídos os recursos, e o financiamento é apenas um deles. E sobre isto gostava de dar um exemplo prático de como às vezes nós aprendemos com outras culturas a prepararmos-nos para o pior. No colégio alemão, as crianças, a partir dos 3 ou 4 anos, têm um determinado intervalo de tempo para brincar. Existem áreas onde as crianças podem brincar e que estão muito bem delimitadas. Mas há uma regra que é seguida para impedir que todas as crianças estejam numa mesma área e que causam problemas umas às outras, que é, em cada uma das áreas, no máximo, podem estar 4 crianças ao mesmo tempo. Isto levanta logo um problema. Quem chegar primeiro é que fica lá. E se chegarem 2 mais ou menos ao mesmo tempo? Vamos ter um problema. É fácil. Existe um ímã com o nome de cada criança. Existe um quadro onde estão definidas as áreas dos brinquedos. E as crianças, com 4 anos, sabem que antes de entrarem numa zona para brincar, vão pegar no ímã com o nome delas, que está numa zona, vão pegar no ímã. Aqui ainda só estão 3. Posso pôr aqui. Põem lá o nome delas e agora é que se vão dirigir para a área onde podem brincar. Aprendem desde cedo a disciplina de, se já lá estão 4, eu já não posso. Isto, na realidade, é uma regra, aprendem disciplina, mas, por outro lado, existe um método, logo desde o início, de definir como é que se resolve uma disputa. Quem pôs primeiro lá o ímã é que pode entrar. Obviamente, isto é uma solução simples, mas, com certeza que numa fase inicial do projeto, tendo em conta as necessidades de cada entidade, que serão financeiras, que serão de recursos, que serão de capacidade, de gestão de projetos, de dinamização, de criação de conteúdos, do que for, que conseguirão encontrar um consenso sobre, quando existirem disputas, como é que as vamos resolver, desde o início. Porque, se forem resolvê-las quando o problema acontecer, só pode correr mal. E tipicamente é muito simples, quem vai decidir é a Câmara. Ou quem vai decidir vai ser o vereador, e se for preciso vai chegar ao Presidente, e o Presidente diz de uma forma mais ou menos informada, tipicamente menos, o dinheiro é para este, e os outros esperam. E na maior parte das vezes isso não é justo, nem é adequado, nem está minimamente alinhado com as necessidades do projeto. Por outro lado, eu gosto muito de ter esta imagem, uma balança, neste tipo de apresentações, porque nós portugueses, eu não sei se em Espanha acontece o mesmo, mas nós portugueses temos vergonha, literalmente vergonha de dizer, eu quero fazer um projeto contigo, mas eu tenho vergonha de dizer o que é que eu quero ganhar com aquele projeto. Então eu vou querer entrar no projeto, acho que tem potencial, é interessante, pode haver valor para as duas partes, mas nenhum dos dois nunca vai dizer qual é que é o valor que procura atingir. Ora, por esse ponto de vista, até pode acontecer que os dois estejam à procura exatamente do mesmo valor e só vai existir para um. Portanto, o que me parece claro, quando se fala de projetos, alguns dos quais abordados, na área do turismo, na área da inclusão, na área da proteção civil, numa série de áreas, é importante que as entidades definam no início claramente o que é que eu quero ganhar com isto. E quando eu digo ganhar, não estou a dizer dinheiro para comprar infraestruturas ou para contratar pessoas para fazer o projeto e depois acabou. Eu quero um objetivo, e o meu objetivo é este. Um projeto cultural. O objetivo, por exemplo, no Porto da Casa da Música é: quero aumentar 15% a assistência aos meus eventos. Pronto. É simples. Tudo bem, é isso que tu queres? Já está definido. O projeto é com a Câmara do Porto. A Câmara do Porto diz-me: eu quero que, com base no maior número de pessoas que vocês vão ter aí, que isso justifique, por exemplo, que a Metro do Porto faça umas obras que nós já andamos a precisar há muito tempo naquela estação de metro. Ok. A Casa da Música não faz obras. Não faz obras no Metro do Porto. Portanto, não há colisão. Ok? Está definido desde o início qual é que é o objetivo. Claro, eu quero isto, tu queres aquilo. Agora, em conjunto, vamos tentar os dois atingir os nossos objetivos. Não colidem.
Mesmo numa situação em que os objetivos colidem, desde o início, como é que nós resolvemos as disputas? Eu quero um bocadinho do mesmo objetivo que tu. Tu vais ter 30% desse benefício, eu vou ter 70%. Estamos de acordo desde o início? Estamos. Vamos em frente. Isto é uma forma de nos precavermos. O problema é que estas questões culturais, das disputas, da nossa vergonha em assumirmos que eu quero aquilo. Eu quero isto que está aqui em cima da mesa. Mas para lá chegar, vou ter de investir. Mais do que isso, é importante também, e isto é algo em que os americanos são muito melhores do que nós, isto aplica-se muito às questões financeiras, também decidir e partilhar com os intervenientes quando e em que condições é que eu vou abortar o projeto do meu lado. Por exemplo, com o mesmo exemplo de dinamização cultural, se a Casa da Música disser: se em 2 anos eu já gastei 100 mil euros, esse é o meu limite e eu vou parar. Então, decide-se isso desde o início. Os americanos nas ações chamam isso stop. Quando eu estiver a perder X, parou, vou vender tudo, que é para minimizar as minhas perdas, não vou perder mais do que isso. Se nós, com os intervenientes nos projetos, também definimos isso desde o início, nós já sabemos, olha, ele está a gastar aquele recurso, está a gastar aquele dinheiro, está a fazer aquela dinamização, eu já sei que está quase a chegar à altura. Então eu já consigo prever que, se aquilo acabar, ele vai parar o projeto. Isto dá-nos uma ferramenta importante, às vezes, de eu vou tentar ajudá-lo, porque para mim o projeto tem um benefício muito grande e para ele é ligeiramente menor. Eu vou tentar ajudá-lo para ele não parar já do lado dele, porque se parar, o projeto vai correr mal. Portanto, a primeira boa prática, preparem-se para o acidente de comboio no início. Isso é que é fundamental. E ainda nem sequer começamos a falar da tecnologia. Porque quando começamos a falar da tecnologia, então aí é que os acidentes de comboio acontecem. Por causa de pessoas, por causa da tecnologia, por causa de muitas coisas. Eu ouvi há bocadinho o exemplo do Rui Rio, que de facto se entusiasmou e participou muito num determinado projeto, e então eu agora lanço uma questão a todos vocês, têm responsabilidades técnicas e não só, nas organizações. Então o que é que acontece se à 1 da manhã aquele serviço deixasse de funcionar? Ora, uma Câmara não tem pessoas a trabalhar 24 horas por dia. A quem é que o Rui Rio telefonava? Provavelmente ia telefonar ao vereador com o pelouro da informática. E o vereador com o pelouro da informática ia telefonar a um diretor municipal. E o diretor municipal não tem gente a trabalhar à noite. E agora? É que a internet não fecha durante a noite. Como é que isto se resolve? Ora, desde o início, vamos perceber que isso é uma necessidade que tem de estar coberta, é um dos requisitos mínimos para que se consiga implementar o projeto. Isso é fundamental. Podemos perceber que, bem, podemos ter aqui um sistema de turnos. Portanto, na prática, a Câmara vai gastar mais algum dinheiro, mas vai ter os serviços cobertos 24 horas por dia ou perto disso. E então as coisas vão funcionar melhor. Mas lá está. Vai gastar mais dinheiro para obter esse benefício. Como é que o recupera ou como é que o justifica? É bom que o serviço seja utilizado. Porque depois, se vamos ter um serviço a que ninguém acede, rapidamente no ano seguinte, o vereador diz, corta. Isto não dá benefício nenhum. Isso já vem da estratégia da agenda digital de decidir que vai criar projetos que têm razão de ser e que têm potencial de ser utilizados. Caso contrário, é deitar dinheiro ao lixo. Okay? Em outras situações, a Câmara pode decidir, não, eu vou contratar fora do horário de trabalho e aos fins de semana e aos feriados, contrato uma empresa que trata disso. Pronto. Assim o problema já está coberto. Mas, como em tudo na vida, depois há o problema político, que é, mas nós temos gente que sabe fazer essas coisas. E a informática não falha, pois não. Os carros não avariam, as estradas não têm buracos. Portanto, se vocês compraram aí coisas que têm luzes e que piscam, se as ligam à corrente, elas têm de funcionar. Aquilo é liga ou desliga. Enquanto está ligado tem de funcionar, não é? Não. Nós sabemos muito bem que não é, mas é difícil, de facto, especialmente para uma camada política que não tem conhecimentos, nem tem de ter. Eu, de facto, sou da opinião que conhecimentos pormenorizados não têm de ter, nem é para isso que caminham. Que o que precisam de saber é, eu tenho de ter as coisas a funcionar, o que é que eu necessito. Se não tenho condições, então é melhor eu não ter serviço a funcionar durante a semana, mais ou menos, e depois, ao fim de semana, de 15 em 15 dias, vão estar desligados ou vão estar parados, ou há um problema e aparece um erro, e no dia seguinte aparece numa página de um jornal, o site não sei o quê da Câmara está em baixo, esteve 2 dias em baixo e ninguém quis saber.
Então, mas se não há recursos para tratar desse problema, como é que podiam resolver? Isto é uma questão importante. É que nós passamos do típico paradigma de fazemos um projeto e o projeto é utilizado durante o dia, quando a organização trabalha e tem lá gente, e tem condições, e tem acesso à internet, e tem colaboradores, e tem segurança, e tem tudo isso, para 24 horas por dia. Qualquer componente cultural, recreativo, de proteção civil, seja lá do que for, se não funcionar ao fim de semana, para que é que serve? É a mesma coisa que dizer, o Instituto de Meteorologia só mostra a previsão para a semana. Ao sábado e domingo, vejam se está sol e pronto, e façam assim. Portanto, eu diria que o fundamental, ser absolutamente claro desde o início, quando as coisas correm mal, porque vão correr mal mais cedo ou mais tarde, qual é que vai ser o método que nós vamos utilizar para resolver o problema rapidamente? Para não ser isso que começa a degradar uma relação entre intervenientes e que rapidamente faz com que o projeto corra mal. Por outro lado, saber também quais é que são as condições à partida não é para o projeto correr bem. Porque é o que nós portugueses também achamos muito. Se isto tem 3 milhões de acessos por mês, isto é que vai ser. Não, é ao contrário. Se durante um ano isto tiver 3 acessos por mês, quando é que eu vou decidir desligar a ficha? E para isso, não podem ser os técnicos que têm essa responsabilidade. Tem de ser alguém também do poder político que diz, meus amigos, vamos decidir estrategicamente que é para andar. Mas, se não conseguimos atingir resultados, desculpem lá, vamos desligar a ficha. E isso tem de ser assumido. É fundamental. Caso contrário, gasta-se dinheiro e o resultado é zero, ou próximo disso. Isso interessa muito pouco a todos nós, cada vez mais, ainda na situação em que estamos. Ora bem, como eu disse, deixem-me só voltar aqui atrás. Como eu disse, o stakeholder principal, o interveniente principal são os recursos internos da Câmara. Porque, se pensarmos no projeto, aliás, no processo da definição do que é a agenda, da implementação, do acompanhamento, da validação dos resultados, do ciclo contínuo de melhoria, eles vão estar envolvidos em todos, seja parcialmente ou seja de forma muito, muito frequente. E mais do que isso, uma pequenina decisão de uma pessoa que participa num projeto, que está dentro de uma Câmara Municipal, pode ser a diferença entre a vida e a morte desse projeto meses depois. Enquanto que, se calhar, de uma entidade externa, de facto, há decisões que têm algum peso e são importantes, mas uma Câmara, tipicamente, tem outras formas de resolver o problema. E, enfim, tendo o exemplo de alguns projetos de cidades digitais onde participamos, o resultado é muito simples. Quando acaba o financiamento, a Câmara é que tem de assinar os cheques. É a experiência larga que já conhecemos de muitos anos em Portugal. É tão simples. Entre a Câmara, às vezes a Universidade, assim mais ou menos, eles é que vão ter de passar o cheque e resume-se tudo a isso, a passar o cheque. Ora, se as boas decisões tiverem sido tomadas a tempo pelas pessoas que estão na Câmara e que provavelmente vão continuar na Câmara ao longo do ciclo de vida do projeto, quer dizer que eles tomam uma decisão e têm de se preocupar que depois a decisão vão ter de ser responsáveis pela decisão que tomaram. Enquanto que, se eu contratar uma empresa ou se contar com que o interveniente externo decida o que é o meu projeto, ele daqui a um ano já não existe. É uma empresa, já foi para o estrangeiro, já faliu. Sou eu que vou ter, Câmara, que vou ter de conviver com as asneiras que alguém decidiu por mim. Portanto, eu diria que os recursos internos das várias unidades orgânicas da Câmara são o stakeholder principal. Sem sombra de dúvida. Passando agora, de facto, para a parte tecnológica, portanto, esquecendo a fase 1 e a fase 2, que são como é que se constrói, qual é o processo, quais são os intermediantes que vamos buscar. Vamos agora passar para a fase 3. De facto, é a área onde nós temos a maior experiência. É como é que se implementa, quais são as asneiras. Ou, por outro lado, quais é que são as boas decisões. Como é que nos preparamos para isto correr muito bem, mas também para correr muito mal, que é a parte importante. Se isto correr mesmo mal, como é que nós nos precavemos? Porque o correr muito mal normalmente é o quê? Acabou o dinheiro, já correu mal, temos de desligar tudo, não temos gente, não temos servidores e essas coisas. Não é? Então, olhando de facto para as decisões de alto nível da parte tecnológica, as grandes preocupações. Ora,
Vocês vão implementar os projetos digitais. Vão fazê-lo com os vossos recursos internos ou vão contratar uma empresa externa que o faça? É logo uma decisão importante. Tem recursos, não tem recursos. Os recursos que têm são capazes. Eu não estou com isto a denegrir os recursos humanos e a capacidade, mas são capazes, naquele dia, de tomar decisões, de conhecer tecnologia, de tomar decisões que a longo prazo vão ter um grande impacto. Por outro lado, as escolhas tecnológicas que eles vão fazer, e há várias, há de muitos âmbitos, são as mais adequadas. Eles estão, todos os dias e todas as semanas, a ver os novos paradigmas, as novas tecnologias, que têm impacto nos custos, na utilização, no futuro que existem e, portanto, estão preparados para dizer esta é a mais adequada para nós, não é mais adequada para aquela algures câmara gigantesca que existe na Alemanha e que tomou uma decisão. Casos desses não faz muito sentido. Por outro lado, como é que nós vamos montar as coisas do costume, não é? Servidores, rede, internet e essas coisas. Há de haver o responsável informático que vai escolher, eu quero 3 destes, um daqueles e depois virtualização e segurança. Pronto, é o que vem num catálogo e escolhe. Mas muito provavelmente começou a escolher de acordo com o dinheiro que tinha para gastar. Não é assim. Tem de se fazer ao contrário. Mas para se fazer ao contrário tem de saber as escolhas que se está a fazer. Como é que vai garantir a segurança? Eu, em particular, falo da segurança dos dados. Vamos esquecer a parte das aplicações e das infraestruturas, porque isso é tecnologia que resolve, e as pessoas, mas segurança dos dados. Quando um americano vai ao Porto, pode-se registar no portal do turismo. E enquanto está no Porto, quer receber informações sobre os eventos culturais que estão a acontecer enquanto ele está no Porto. Mas para se registar, ele vai preencher uma série de dados. O nome, o e-mail, se calhar, como a morada, eventualmente um número de telefone, não sei, porque até pode querer receber SMS. Mas rapidamente nós começamos a resvalar para ter dados quase pessoais que depois temos de tratar. Primeira pergunta. Será que uma Câmara portuguesa ou uma Câmara espanhola pode guardar dados pessoais de cidadãos estrangeiros? E se puder, quais é que pode? E quais é que tem de eliminar a partir do momento em que eles deixaram de ser necessários? E, tendo em conta que os meus dados pessoais em todo o mundo são meus, como é que dá a garantia àquele cidadão americano, por exemplo, de que se ele mudou de número de telefone, se ele mudou de morada, se ele mudou alguma coisa, que dá acesso a esses dados para que ele possa alterá-los, para não continuar a receber e-mails ou cartas em casa em moradas que já não existem. Portanto, o problema dos dados pessoais, a segurança dos dados pessoais, o que é que se faz com eles? Como é que se lida com eles? As câmaras estão preparadas para tratar disso? Sim, algumas estão. Outras não estão. É a segurança dos dados. Eu não estou a falar da segurança de alguém entra num sistema e põe lá uma imagem de uma menina com pouca roupa. Pronto, quer dizer, entrou num servidor qualquer e pôs lá uma imagem. Causou algum dano de imagem, sim senhor. Mas e se alterar ou se roubar os dados pessoais dos munícipes e de outras pessoas? Qual é que é a dimensão da asneira? É muito maior. E eu diria que a maior parte das câmaras nem sequer estão preparadas para pensar sobre estes problemas. E quando eu digo que a maior parte não estão, estou a dizê-lo porque nós trabalhamos com algumas que não são pequenas e percebemos que isto é um problema que ainda não se coloca em muitas situações. É uma problemática complicada. Ora, isto tem de ser definido no início. Utilizadores, os nossos turistas, venham do estrangeiro, inserem os dados pessoais no portal do turismo, porque enquanto estão cá querem saber onde é que há festas e provas de vinhos, que eu gosto muito, e concertos e passeios pelo Rio Douro acima, porreiro. Desde o último momento em que esse utilizador fez login, 3 meses para a frente, os dados são eliminados. Ele já não está cá. Não podemos continuar a tê-los do nosso lado. Porque senão, o perigo de os termos e de eles serem roubados, alterados ou utilizados de formas impróprias é elevado demais em comparação com o benefício de os termos na base de dados para contar como mais um número. É um exemplo. Isto é uma problemática cada vez mais em questão. Pensando também
na autarquia, na cultura, no desporto, no turismo. Provavelmente vamos ter projetos que têm de falar uns com os outros. Têm de comunicar, portanto, têm de existir mecanismos de integração. Isto porque ninguém, em circunstância alguma, vai decidir que todos os projetos de uma agenda digital local são feitos exatamente na mesma tecnologia, exatamente pela mesma equipa e ficam exatamente os mesmos servidores e utilizam exatamente a mesma base de dados. Isso não vai acontecer. Ou se acontecer é porque o município tem um projeto. E então, como é que nós pomos os projetos a falar uns com os outros? Vamos falar de um exemplo concreto. No Porto, mais uma vez, existe uma série de organizações culturais. A Casa da Música, existe a Orquestra do Norte, que é um bocadinho ali ao lado. Existe uma série de instituições que realizam eventos culturais. E todos eles querem desesperadamente dinamizar a sua oferta. Querem ter mais pessoas a assistir aos eventos, na prática. Portanto, se voltarmos atrás outra vez em termos estratégicos, o que eles querem? Querem mais gente. Querem encher o teatro, querem encher o cinema, querem encher a Casa da Música. Ok. Então, cada organização vai ter o seu portal, o seu site, o seu projeto. Isso é bom, é interessante. E gerem-no. E são muito ágeis, de certeza absoluta, a gerir aquele tipo de informação, aquele tipo de projeto. Mas depois, se um turista quer receber informações da cultura e do desporto, não quer adivinhar qual é que é o portal da cultura e vai lá e inscreve-se. E depois adivinha qual é que é o portal do desporto e vai lá e inscreve-se. E depois recebe dos dois. Mas um envia-lhe informações uma vez por mês, ele só vai estar cá 15 dias, não recebe a primeira e não vai receber a seguinte. Outro envia informações todos os dias, mas não lhe permite filtrar o que é que ele quer receber. Vai ser metralhado todos os dias por muitas coisas. E mais, se ao nível da Câmara, a Câmara decidir, vou ter um evento ao nível de todo o concelho. Portanto, eu quero fazer uma comunicação a toda a gente que alguma vez demonstrou interesse em eventos deste tipo. Pois é. Vão ter de falar com o responsável do desporto, envia esta comunicação. E o da cultura, envia esta. E depois o problema é que, se eu estiver inscrito nos dois lados, eu vou receber 2 vezes. E se eu estiver inscrito em 7 portais, vou receber 7 vezes. Eu não quero. Portanto, não existe uma visão agregadora, não existe integração, não existe, o que eu digo ali muito bem, a gestão da identidade. Num portal eu chamo Ricardo Oliveira, noutro portal eu chamo 108 qualquer coisa, que é o meu número de identidade, noutro portal chamo rmo@eurotux.com e noutro chamo Ricardo Manuel Ferreira Moreira de Magalhães Oliveira, porque me obrigam a preencher o nome todo. E portanto eu vou receber 7 e-mails, cada um com identificações minhas diferentes, sobre exatamente o mesmo assunto. Porquê? Porque não há uma gestão comum de identidade. Tem de ser uma só. O João é o João, é aquele João. Ora, isto é o tipo de projetos infraestruturais que não fazem parte daquela lista de projetos de desporto, cultura e afins, mas são projetos infraestruturais que têm de existir. No início, alguém tem de decidir. Temos de gerir as identidades. Todos os projetos digitais que construirmos têm de perguntar aqui a este microprojeto qual é que é a identidade das pessoas. E fica lá tudo registado. E assim o João de um é igual ao João do outro, é o mesmo. Isso é válido para a comunicação. É válido para a análise. Quantas pessoas é que estão interessadas em eventos de música, rock, metal, punk, no Porto ou na Maia? Se estiver tudo no mesmo sítio, a contagem, de facto, acontece e é correta. Se estiverem em bases de dados diferentes, é impossível. Vai ser por excesso. À sorte. As coisas são mesmo assim. Portanto, a gestão de identidade é fundamental. Não faz sentido um projeto digital local chamar-se gestão de identidade. É uma coisa que vai ter de acontecer. Agora, quem é que decide qual é que é a tecnologia? Qual é que é a lógica? Vai ser feita com base no cartão de cidadão? Boa ideia. E os estrangeiros? Alguém tem de decidir. É preciso falar-se com os bombeiros e com a proteção civil para decidir qual é que é? Não, claro que não. Ou seja, é a equipa da Câmara, a equipa técnica, que toma uma decisão. Nós achamos que o melhor é este. E decidimos. E arranjamos solução para as exceções. É verdade. Se nós contarmos exclusivamente com as competências internas para desenvolver, portanto, para implementar
os projetos digitais, quer dizer que a Câmara tem de ter uma equipa de programadores e especialistas de rede e de servidores e de segurança, aquelas coisas todas. Não tem. A maior parte delas não tem porque não há dinheiro. Não há dinheiro que chegue para pagar salários. Não é? Nós temos um desemprego elevado e não temos dinheiro para pagar salários. Portanto, a maior parte não tem. E mesmo se tivesse, eles não estão propriamente de mãos cruzadas à espera que cheguem os projetos digitais. Eles estão a fazer outras coisas. Portanto, se decide, não, vocês vão parar de ter o trabalho que sempre tiveram e que têm de ter nas necessidades internas da Câmara e agora vão desenvolver um projeto externo, a coisa vai correr mal porque deixam de fazer o trabalho que é suposto ser o deles, para começar. Mas depois, por outro lado, podem ter 2 programadores, ou 3, ou 5, ou 10. Isso pode não ser suficiente para implementar os projetos todos, ou para implementar um projeto em tempo útil. É o que temos. Só temos 5 a correr, são aqueles que vão correr. Isto é uma perspectiva. Agora vamos pôr na outra perspectiva, que é, não, contratamos uma empresa e a empresa faz tudo. Isso é bom. Tipicamente custa muito mais dinheiro. Eu estou a dizer isto porque eu trabalho numa empresa, participei em alguns deles, de facto, custa muito mais dinheiro à Câmara em termos imediatos, ok? Portanto, exige, lá está, o financiamento é para pagar essas coisas, só que a Câmara fica refém das decisões do fornecedor. Olha, tu no início disseste que o projeto tinha a fase A é isto e fazia-se desta maneira, era amarelo. E depois a fase B é azul e acaba em junho. E a fase C é azul outra vez e acaba em setembro. Se a Câmara necessitar, como foi dito de manhã e muito bem, isto é um processo ágil, isto está sempre em movimento e podem acontecer coisas que podem necessitar de alterações drásticas nos projetos, de repente. A empresa o que é que vai dizer? Não. Tu contrataste-me para eu fazer isto até fevereiro, e isto até junho, e isto até setembro, e é isso que eu vou fazer. Está no contrato. E chega ao fim e tu pagas, nem que não queiras, já não queres nada daquilo, está no contrato. Portanto, então o que é melhor? É um ou é outro? Os dois têm benefícios, provavelmente porque a empresa vai ter mais gente a trabalhar. Para conseguir atingir aquele objetivo ou cumprir um prazo, caso contrário não recebe, portanto vai de facto tentar desesperadamente cumprir aquele prazo, senão não vai receber, mas perde-se autonomia. Outra lição importante, como eu disse, em benefício próprio, o mais interessante para mim fosse, demos projetos e nós fazemos, e está tudo bem, não faz sentido, tem de participar, tem de ser um desenvolvimento em conjunto. A Câmara tem de ter alguém que gera o projeto e que conhece algo sobre o projeto e que se calhar tem alguma capacidade de desenvolvimento, tem alguma capacidade de executar parte do projeto. Mas depois, para as partes do projeto mais rotineiras e o que é preciso é homens, hora, a trabalhar, há ali uma empresa ao lado e que faz. Isso é fundamental. É um equilíbrio. Gasta menos dinheiro no conjunto, porque tem algumas pessoas. Nunca fica refém de um fornecedor externo, porque tem o controle do processo, tem as fases definidas. Eu vou fazer isto do meu lado, mas quando eu acabar tens de ter isso. E como gera o projeto, isto é uma parte importante, tem de ter a inteligência de decidir, nós não vamos comprar a vossa ajuda para fazer este projeto. Nós vamos comprar a vossa ajuda, a empresa externa, para, em X horas, que nós ainda vamos decidir o que é que vai ser feito, ajudarem o nosso gestor de projeto e os nossos 2 programadores-chefes a fazer coisas. Eles é que vão decidir. É uma questão de autonomia, é uma questão de controle. E é uma questão também de equilíbrio financeiro. Porque se aquela empresa, infelizmente é o que acontece muito hoje em dia, falir, as pessoas importantes estão na Câmara e têm o conhecimento, têm a informação. Contratam outra e continuam a trabalhar. Okay? E não gastaram o financiamento todo naquela empresa. E se calhar até conseguem fazer pagamentos faseados. E se calhar até conseguem ter uma metodologia diferente de projeto. É fundamental terem autonomia, mas mais do que isso, utilizarem metodologias de projeto que lhes são benéficas. Já há muitos anos que não é benéfico para uma Câmara contratar um projeto completo. Olha, em janeiro vocês começam a fazer um projeto e em dezembro ele está pronto. Quanto mais não seja, em termos políticos, isso é péssimo, porque de facto, alguém ao nível político diz, gaste-se dinheiro
e agora vou esperar um ano para apresentar alguma coisa. Não dá. E depois, os atrasos ficam escondidos, porque ao fim de um ano é que eu percebi que, afinal, vão ser precisos mais 3 meses. Cada vez mais, as metodologias ágeis de gestão de projeto fazem sentido. É muito simples. Eu quero um comboio inteiro de mercadorias. Mas, em vez de eu esperar um ano para me construir um comboio inteiro, o que é que eu vou fazer, por um lado, com a minha equipa e com a ajuda de corredores que estão fora também a trabalhar? Olhem, até março eu quero só locomotiva. Porque assim eu posso testá-la e posso ver se ela tem a velocidade que eu quero. Março, porreiro, em 3 meses. E vocês vão receber esses 3 meses, tem uma fase. Depois, até junho, eu quero 2 carruagens de carga. Ok? Portanto, eu já as posso utilizar em junho. Não tive de esperar até dezembro. Então, eu vou atrelar as carruagens, vou pô-las a andar, vou começar a experimentá-las e, se calhar, vou começar já a utilizá-las e a tirar partido delas. Entretanto, os corredores continuam a fazer as outras 2 que já são de carga. Ou seja, metodologias em que nós temos os projetos entregues por fases, mas fases funcionais. Fase 1 está fechada, não faz todas as centenas de coisas que tem de fazer, mas o que faz, que é um quarto, já está pronto para ser utilizado. Já está pronto até para nós experimentarmos e, passado um mês, percebemos: não é bem isto. O projeto ainda não acabou, ainda vão a tempo de refazer e de reajustar. Portanto, metodologias de gestão de projeto ágeis, faseadas. Por outro lado, e olhando para outra questão que em termos tecnológicos é estratégica, software proprietário, software aberto, vantagens, desvantagens, o que é que se utiliza? E vamos esquecer a parte do dinheiro. Porque, com toda a honestidade, a empresa onde eu trabalho há 13 anos trabalha com um grande foco em software aberto. E o que já deixamos de dizer há muito tempo é que é mais barato. Troca-se uma coisa por outra. Troca-se licenças por trabalho de pessoas para porem um software a fazer exatamente o que vocês querem. Em vez de utilizarem um software que faz aquilo e, se quiserem mudar, têm que pagar ainda mais. Esqueçamos a parte do dinheiro. Software aberto. Podem mudar o que quiserem. Se quiserem mudar logo no primeiro dia, mudam. Se o projeto acabou e vocês não gostam daquilo, basta terem alguém dentro de portas com capacidade de mudar. Programação, administrador de sistemas. Muda já. Não tem de pagar licenças a ninguém. Não tem de verificar se pode mudar o software que foi desenvolvido. E mais, que é um pormenor cada vez mais importante, os direitos autorais do software podem ser vossos. Foi alguém que programou para a Câmara X, portanto os direitos de autor daquele software são da Câmara X, não são de mais ninguém. Sim. É vosso. É totalmente flexível porque podem mudar tudo o que quiserem, quando quiserem, com a empresa que fez ou com outra. E depois, a mim parece-me que este é, de facto, o ponto. Se a agenda digital local tem como objetivo promover as forças locais, então por que não, já agora, sim, em vez de mandarmos dinheiro de licenças de software proprietário que vão para os Estados Unidos, desequilibra a balança comercial, esse mesmo dinheiro vai ser utilizado para contratar empresas locais. Não vamos contratar uns tipos que estão em Lisboa, senão eles mandam dinheiro para cá e nós mandamos de volta, assim não. Contratar empresas locais, que gerem emprego local, que pagam impostos locais, que dão emprego aqui e que revertem impostos para cá. Portanto, gasta-se dinheiro, fica cá, em vez de ser mandado alguns para uma empresa em Lisboa, por sua vez manda uma fatia gigantesca alguns para os Estados Unidos. Por outro lado, uma questão de autonomia. Nunca, em situação alguma, com soluções completas ou parciais de software aberto, vocês ficam impedidos de fazer seja lá o que for. É aberto, mudam. É vosso. Tem os direitos de autor. Tem de ter gente que o saiba fazer. Sim, mas isso também é válido com todas as outras tecnologias. Por outro lado, o problema da manutenção, não é? O projeto acabou, o financiamento acabou. Se queremos ter os portais a funcionar, então vamos ter que pagar 50 mil euros no primeiro ano, e mais 50 no segundo, e mais 50 no terceiro. São as licenças, não é? Tem de se pagar, senão temos de instalar aquilo tudo. Se nunca leram uma licença de software, comecem a ler. Porque há licenças de software que dizem que, enquanto o cliente paga a manutenção, pode utilizar livremente
pode fazer o que quiser. No instante em que deixa de ter um contrato de manutenção válido, é obrigado a desinstalar o software. Alguém faz isso? Não, mas é obrigado. Isso é a lei. Portanto, gasta-se financiamento, manda-se o dinheiro lá para fora e já se sabe à partida que, pá, quando isto acabar não tenho dinheiro para manter isto. Então, se calhar, faz sentido começar a pensar nas coisas de outra forma. Não pode haver licenciamento. Se nós conjugamos estas duas áreas, desenvolvemos os projetos com capacidade técnica, ainda que parcial interna, e escolhemos software, nem que seja parcialmente aberto, os nossos técnicos vão conseguir dar-lhe manutenção. Portanto, a sustentabilidade tecnológica do projeto, à partida, está facilitada. Isto é uma boa prática. Bem, falando um bocadinho das tecnologias de infraestrutura, vamos comprar servidores e storage e firewalls e switches e coisas lá para dentro, não é? Temos um data center, vamos aproveitar e reforçar o data center, ou mais ar-condicionado, mais eletricidade, mais um gerador, ou se calhar alguns de vocês nem metade disso, mais servidores novos, espetaculares, que daqui a 2 anos já estão desatualizados, como é natural. Ou vamos optar por uma estratégia diferente. É que, se nós comprarmos equipamentos agora com o financiamento que temos, nós vamos gastar o dinheiro todo agora. E se daqui a um projeto é de 3 anos, daqui a 1 ano, aquilo já não chega. Não é mais dinheiro, vai ter de chegar, desenrasca-se. E as coisas começam a definhar. Pode-se optar, desde o início, por uma estratégia diferente. Eu vou comprar um bocadinho de infraestrutura, ou se calhar até já tenho. Mas vou utilizar uma filosofia alinhada com estas coisas novas da cloud e afim, que é moda, de facto, é muito bonito falar na cloud e afins, mas a única parte que realmente interessa da cloud é, eu vou pôr os servidores de coisas a funcionar dentro de portas e se não chegar, eu pego em parte dessas coisas e posso pôr lá fora onde a capacidade é virtualmente infinita. E não vou ter de investir muito dinheiro nessa altura, não vou ser mais 100 mil euros numa storage. Não. Se calhar vou pagar 500 euros por mês para ter os serviços mais um bocadinho lá fora. Isso ajuda a quebrar aquele ciclo do investe de resto do dinheiro todo que tens e depois, 3 anos depois, olha, temos de renovar as garantias da storage. Epá, não dá. O dinheiro já foi. E agora? E quando aquilo avariar? Experimenta, vai-se vendo. Ou seja, os responsáveis das vossas organizações, responsáveis de infraestruturas, de redes, de segurança, de storage, de servidores, de bases de dados, dessas coisas todas, sabem muito bem que podem montar o projeto dentro de portas, preparado para, se correr tudo muito bem, e o correr tudo muito bem é, de alguma forma, a organização está a ter retorno, está a ter benefício, podem parcialmente mover as coisas para a cloud. Qual é que é a parte boa? Lembram-se que eu disse, vamos nos preparar para o pior, quando um comboio for contra o outro? A parte boa é que se vocês comprarem menos ferro para ter dentro de portas, não gastaram tanto dinheiro. Se o projeto correr mal, o resto do dinheiro foi utilizado noutras coisas mais úteis. Isto é um benefício óbvio. As câmaras estão fartas de renovar os parques informáticos de 3 em 3 anos. Porquê? É o hábito. O financiamento, gasta-se, está feito. Há financiamento, gasta-se, está feito. E alguns ali no meio, o ferro já não chega. Portanto, é importante cada vez mais optarem por estas filosofias. E, por outro lado, rentabilizam muito melhor, tiram mais partido dos recursos do dinheiro que gastaram. E, por outro lado, se há um projeto que está a correr mesmo muito bem e precisa de muitos recursos, é altamente provável que haja outros que estão a correr muito menos bem. E a esses pode-se tirar parte dos recursos para dar aos outros. Se a filosofia for de cloud. Caso contrário, cada um está no seu silo, segmentado, e uns já não têm suficiente e outros têm 10 vezes mais do que o que precisam. É mais uma decisão tecnológica, estratégica, faz todo sentido. Poupa-se dinheiro. A gestão é facilitada, porque depois não temos equipamentos de muitas cores. É cloud, é tudo virtual, é tudo igual. Bem, eu voltei a falar aqui outra vez da questão da gestão de identidade. No que diz respeito às infraestruturas, porque onde é que vai ficar a minha base de dados pessoais, dos munícipes, dos turistas, ou seja lá do que for? Fica dentro de portas, ou fica na cloud, ou fica noutro sítio qualquer? Se ficar dentro de portas e alguém tiver acesso a esses dados, o responsável por perda de dados ou por corrupção de dados é o organismo, perdeste dados. E isso pode dar uma reprimenda da ANACOM, logo à partida da Comissão Nacional de Proteção de Dados.
logo à partida. Se ficarem na cloud, epá, a cloud é uma coisa assim, não sabe muito bem como é que funciona, e depois aquilo, e a segurança, e pá, as nuvens, vê-se através das nuvens, isso não é muito seguro. O que provavelmente muitos de vocês não sabem é que 60% dos ataques a sistemas informáticos vêm do interior da organização. Portanto, ao colocarem as coisas na cloud, os utilizadores da vossa organização vão ser iguais do ponto de vista do acesso aos outros todos que andam na rua. Isso é uma vantagem. Tem, obviamente, que se preocupar com quem é que salvaguarda os dados. São feitos backups. Tem na mesma que ter essas preocupações, mas tem enormes vantagens. E mais do que isso, se tiverem alguém que, para além de vos emprestar na cloud lá os servidores e as coisas, se eles também se responsabilizarem pela salvaguarda de dados, melhor. Vocês têm um contrato que diz que alguém é responsável. Portanto, há um problema, são eles. Portanto, tem do vosso lado, dentro da vossa organização, alguém que gera o contrato, transfere o risco. Isso é importante. Ok, eu já tinha falado sobre isto. Cloud pública, cloud privada, cloud híbrida. São os chavões que existem hoje em dia. Se for só privada, quer dizer que nós não conseguimos sair. Se for só pública, quer dizer que não temos coisas dentro de portas. Também é mau. Porque há muito político que diz, pá, se eu não consigo ver é porque não existe. E percebe-se. Isso é uma questão preocupante. Uma cloud híbrida. Está tudo cá dentro até eu precisar de mais. Mas quando eu precisar de mais, com um clique, já vai lá para fora e volta quando for preciso. Tenho flexibilidade. A segurança, estávamos a falar agora um bocadinho dela. A segurança é um problema. Temos os melhores especialistas do mundo de firewalls. Vocês acham que têm nas vossas organizações? É que se acharem, fiquem a saber, eles também dormem, não sei se sabiam. E eles também têm fins de semana e feriados. E também podem ser pais ou mães. Portanto, eles não estão lá 24 horas por dia. Neste âmbito, esta é uma área em que, de facto, nós somos especialistas, porque estamos nós, em muitas câmaras, algumas das quais aqui presentes, a zelar e a aguentar com os ataques ao fim de semana e às 3 da manhã, aqueles que estão a ser alvo. E depois, no dia seguinte de manhã, um determinado diretor municipal recebe um e-mail a dizer: excelentíssimo senhor doutor, pronto, das 3 às 4 da manhã estiveram a levar uma tareia dos Estados Unidos e da Rússia e da China, mas o site nunca foi abaixo. Portanto, nenhum jornalista conseguiu tirar uma fotografia ao site da sua câmara com coisas estranhas e sem funcionar. Nunca foi abaixo. Porquê? Porque há pessoas acordadas durante a noite. É a vossa equipa? Não. Não há dinheiro. Vocês não têm turnos. Não podem ter. Ok? Portanto, é uma preocupação. Tem que ter soluções mistas. Não querem uma empresa que tem de gerir a vossa segurança também durante o dia. Porque durante o dia tem lá gente. Mas à noite e ao fim de semana e no Natal e no Ano Novo, se calhar dá jeito. E isto é cada vez mais preocupante. Isto é a preocupação. Quanto mais vocês vão para o digital, mais estão expostos. Enquanto tinham só um sitezinho, o site da Câmara, pronto, é aquilo. Se calhar até blindamos isto e aquilo. Até ninguém pode mudar, nem sequer nós. Pronto, não se pode fazer muita asneira. Quanto mais projetos têm digitais, mais expostos estão, mais preocupações devem ter. O risco é muito maior. E na maior parte das situações, e temos de perceber isso, o risco é muito sentido a nível político, e é, na maior parte das situações, o risco da imagem. Olha, aconteceu uma asneira, é porque o diretor municipal escolheu uma empresa que era de um amigo dele para fazer aquilo, e o vereador que está acima apoiou, e se calhar não gastou dinheiro suficiente e gastou dinheiro a fazer uma rotunda. E está tudo mal. Não é? Portanto, têm de ser acauteladas essas situações. Falamos há bocadinho, de facto, da gestão de identidades. Eu, relativamente a isto, tenho que dizer que há uma área, que é a área da comunicação, da publicidade, do marketing, que é especialmente sensível a isto. Porquê? Porque eles têm de gerir publicidade, seja em papel, seja no digital. E se há alguma coisa que eles têm de saber, porque é isso que lhes dá dinheiro, é quantas pessoas é que viram, clicaram, preencheram, fizeram. E se há uma pessoa que põe um e-mail num sítio e outro noutro, e outro nome, e aqui é o BI, e ali é o NIF, e ali é o não sei o quê, parece que são pessoas diferentes. E isso começa a correr mal, porque quando as bases de dados se cruzam, o cliente que diz: eu quero fazer publicidade em 50 sites. Eles dizem: 1,5 milhão de pessoas viram, e foi, é como na televisão, não é? Viram, espetacular. Basta cruzar alguns dados e 1,5 milhão. Pá.
tens as pessoas multiplicadas por 5, isto é uma asneira, não há gestão de identidade, quer dizer, isto é importante. Até para os vossos próprios indicadores serem mais fiáveis, para começarem a poder dizer, pá, são 10, mas são mesmo 10. Não são, é mais ou menos 10. Sim, mas são mais ou menos 10, mas não dizemos como é que contamos. Não dá. Claro que, obviamente, diretamente interligado com a gestão da identidade. Interoperabilidade, de facto, que é, provavelmente vocês já sentem isso há muitos anos, dentro das próprias organizações. Como é que o ERP, seja lá qual for, seja lá a tecnologia que for, registra horas extra e chuta isso para o sistema de recursos humanos. Funciona bem isso? Isso foi automático, em 5 minutos, e nunca falha? Ou alguém tem de exportar dados de um lado e inserir no outro? Ou então ainda se faz em papel? Como é que é? Pois, se os formatos e as formas de comunicação e os protocolos não são abertos, não há interoperabilidade. Está aqui um exemplo muito simples. Nós podemos comer, há 2 frutas, podemos comê-las. A maçã eu posso comê-la daquela maneira, mas a laranja é aberta, eu sei como é que é uma laranja, mas não é a mesma coisa. Portanto, tenho de perceber que ao sistema A e ao sistema B, eu tenho de transformar os dados de um e os dados do outro em algo aberto e conhecido, e tenho de conseguir comunicar e dizer-lhes, olha, para tu utilizares estes dados, fazes desta maneira, e para tu utilizares aqueles, fazes daquela, mas no fim podes juntar tudo. No fim podes comer as 2 frutas. Tenho de saber como, tem de existir regras. Isso é fundamental no software. O problema, nos ciclos de investimento, e com o pouco dinheiro que há nas câmaras, em 2000 compra-se o ERP, seja lá o que for, em 2003 vai-se comprar um sistema novo de recursos humanos, em 2006 renovar por completo a tesouraria, e depois são todos de marcas diferentes e de versões diferentes e anos diferentes, e andam pessoas a fazer o trabalho de máquinas. Se as decisões tivessem sido tomadas, as máquinas faziam tudo. No limite, alguém podia só dizer certo, certo, certo. Funciona. Outro exemplo que está aqui, e que é algo que nós, enfim, a maior parte de nós, da tecnologia, nem sequer nos apercebemos. Nós somos uma indústria muito jovem. A maior parte das outras indústrias têm os estándares definidos há muito tempo. Como é que eu posso comprar um parafuso de um tipo qualquer que fabrica parafusos na Rússia e pego numa porca que veio dos Estados Unidos e os 2 encaixam? É que se nós damos bem para aqui, nós temos a grossura, temos o comprimento, depois temos a distância de uma ranhura para outra ranhura, depois temos a altura que há entre as ranhuras. Isto tem de combinar com a porca. O material, se eu puser um parafuso de aço numa porca de ferro, vai correr mal, vou moer. Há uma série gigantesca de standards que já foram definidos há muito tempo por estas indústrias e que já quer um parafuso, é o tamanho X, um de um lado, outro do outro, encaixa. A tecnologia tem de caminhar para isso. Nunca há de ser assim, mas tem de caminhar para isso. E isso chama-se interoperabilidade. Eu tenho dados numa aplicação, tenho dados noutra aplicação, quero pô-las a falar. Não pode ser um projeto de 1 ano e de 100 mil euros. Não pode. Portanto, boas decisões. Formatos abertos. Quero formatos conhecidos, abertos, pesquisáveis, alteráveis, que possam ser entendidos por outras tecnologias. Não interessa se a tecnologia propriamente dita é aberta ou é proprietária. Mas quem desenvolve tem de dizer, os dados vão estar neste formato porque é standard. Toda a gente consegue ler. E quando eu digo standard, não é standard do fabricante X. Isso também é standard, mas sou eu. Isso não se chama standard. É standard aberto, conhecido. Interoperável. E existem muitos. Da parte da manhã também foram referidos alguns exemplos. Toda a gente, quando se fala nisso, fala nos open offices. É muito mais do que isso. Imensamente mais do que isso, não é? É pôr um ERP a falar com o CRM e eles entenderem-se. É pôr um balcão único a funcionar e não ser preciso gastar 100 mil euros, que é o que as empresas que fabricam software dizem. Sim, não há problema nenhum, nós pomos isso a funcionar. Mas qual é que é a maneira mais fácil? É pôr o ERP a falar com o CRM e com o urbanismo? Não, trocamos tudo e assim é tudo da mesma marca. Os tijolos são iguais. Grande treta. Então, e onde é que está a interoperabilidade? Se foi tudo feito pelo mesmo mecânico, tem de ser interoperável quando for feito por mecânicos diferentes e funcionar. Isso é que é fundamental. Essas é que são as decisões estratégicas. Porque senão vão ficar reféns no futuro. E mais do que isso, eu dou um exemplo prático muito pequenino.
Não há de demorar muito tempo até a administração pública ter de garantir a salvaguarda de dados públicos por um período muito alargado para trás. Portanto, o típico arquivo, não é? Se eu tiver um licenciamento de uma casa Valpassos que foi construída em 1845, vai ter de existir um documento digital onde estão os dados. Eu estou a exagerar, mas tomando como exemplo algum documento produzido em 1990 pelo WordStar, que era um processador de texto muito utilizado na altura, e ele está algures guardado, portanto, os dados estão algures guardados e há a garantia que eles estão lá. 15 anos depois, quem de vocês é que tem uma cópia do WordStar para abrir aquele ficheiro? Não há. O programa para abrir aquilo não há. Não existe. Ninguém tem. Acontece o mesmo com os backups. Vocês têm backups, se calhar, podem ter lá amontoados num cofre, backups de há 10 anos atrás. O programa que consegue ler esses backups ainda o tem? Não há. Já foi. Já não existe. Provavelmente o fabricante desse programa já não existe. Se calhar, o próprio equipamento que consegue ler essas tapes já nem sequer existe. O que é que isto quer dizer? Nós vamos ter que continuamente, em ciclos, garantir que as informações, os dados, estão em formatos abertos e que acompanham a tecnologia, porque 5 em 5 ou 10 em 10 anos eu vou perceber que aquilo é muito antigo, mas como é aberto, é livre, o software que foi feito para criar aquele conteúdo não é proprietário, portanto, seja lá qual for a empresa, pode falir, vai sempre existir uma forma de abrir aquele documento. Isso é que é preocupante. É que um município, a administração central, um país pode ficar refém de uma questão tecnológica idiota, não há outro nome para isso, porque a tecnologia evolui e ninguém consegue garantir que consegue ir buscar dados de há 10 ou 15 anos atrás. Preocupem-se com isto. Formatos abertos. Garantir a integridade dos dados para o futuro, para a frente. Por fim, e tendo falado de muitos problemas, na prática resume-se tudo a como é que nós sabemos se temos ou não, qual é a qualidade do nosso serviço. Funciona porque vocês estão sempre a ler e-mail e parece que aquilo não vai abaixo, ou funciona porque acedem ao portal quando acedem e, pelo menos para já, não apareceu nenhum erro, ou funciona porque é medido. Ora, no que diz respeito ao processo de construção e definição da agenda digital local, eu reconheço que, de facto, só faz sentido medir o que já está feito. No fim, está implementado e agora vamos pôr as pessoas a utilizar e agora vamos medir se está a correr bem, tem muita utilização e, se não tem, vamos perceber porquê. No que diz respeito à tecnologia, nós temos de medir desde o primeiro segundo. Precisamos de medir a disponibilidade. Em Portugal é muito conhecido como achismo. Eu acho que aquilo funciona porque a mim nunca me falhou. Quem de vocês é que nunca ouviu isso do administrador de sistemas, ou da rede, ou da internet? A mim funciona, estás a ver? Mas eu vim agora dali e acedi ao mail e não estava a falar. O meu dá. É que não é o meu que interessa, é o de toda a gente. Portanto, está a ser medido ou não? Quando eu digo medido, está a ser monitorizado em termos de funciona ou não funciona, mas mais do que isso, funciona bem e quantos recursos é que está a gastar? Quanto dinheiro é que me está a custar? Hoje funciona porque está a funcionar, todos os portais e todos os serviços estão num servidor, está tudo bem, funciona. E há uma pessoa que trata daquilo tudo, e das bases de dados, e da segurança, e da programação. Tudo. E daqui a 6 meses, de repente, alguém se apercebe que já são 5 servidores e 3 tipos. Isto tem de ser medido continuamente, para que se saiba, meus amigos, nós criamos um projeto, o projeto até parece que está a correr relativamente bem, mas nós estamos a gastar 5 vezes mais recursos do que tínhamos previsto. Temos? Vamos buscar dinheiro ou recurso do outro lado? Muito bem. Se não temos, passamos para cima porque alguém tem de dizer gaste-se ou para. Temos de controlar. E isto é um bocadinho o que nós todos, eu acho que Portugal e Espanha andam a sentir, que é temos de gastar melhor o dinheiro que temos, o pouco dinheiro que temos. Temos de medir. O grande problema é, para nós sabermos se estamos a gastar bem ou não, não é esperar pelo fim que estoure tudo e dizer se houvesse mais um financiamento, isto tinha corrido bem. Não.
Nós temos de medir sempre, que é para percebermos atempadamente se vamos precisar de mais coisas, seja lá o que for. Precisamos de mais largura de banda no acesso à internet. Não tínhamos percebido que a base de dados cresceu muito e como cresceu muito, agora já tem de ser outro licenciamento e agora em vez de ser 5.000 euros por ano passa para 50. Então se calhar vamos olhar para isto como deve ser, porque, não é? Se calhar em termos políticos o próximo que venha resolva, mas as pessoas que estão lá e que trabalham têm de ter a responsabilidade de dizer não, Sr. Vereador, é assim, isto é um problema sério, olha, estávamos a gastar 5, a continuar assim para o ano são 50. O que é que quer fazer? Isto tem de ser assim. O dinheiro tem de ser gasto como deve ser. E, no que diz respeito às infraestruturas e à tecnologia, não pode ser diferente. O problema é que deixa-se sempre nas mãos de um financiamento cego o poder de gastar dinheiro para o que aquela pessoa que tem 2 ou 3 problemas naquele momento resolve. O problema é que há questões estratégicas que às vezes não gastes dinheiro nisso, pá, isso daqui a um mês acabou. Vamos gastar o dinheiro melhor naquilo que se calhar agora ainda não tem grande utilização, mas vai ter, é aquilo que vai crescer. Portanto, isto tem de ser um trabalho conjunto. A organização do município, as unidades organizacionais, têm de estar muito interligadas com a informática, em vez de ser a guerra total, constante, todos os dias, não é? Recursos humanos com a informática. E pá, o pessoal do urbanismo, e agora vem mexer nas minhas bases de dados e nas minhas plantas, vocês não percebem nada disto. Informáticos a mexer nestas coisas. Nem pensem, os dados são meus. E agora vão querer os informáticos tirar indicadores, como falávamos há bocadinho, os informáticos terem indicadores dos recursos humanos. Onde é que já se viu? Eu sou responsável dos recursos humanos e eu é que faço isso. As organizações, e isto tem de ser um bocadinho, isto é o meu alerta para acabar, tem de ser um bocadinho, digamos, se calhar um bocadinho da classe política a dar essa tónica para, meus amigos, sentem-se a uma mesa e entendam-se. Porque de guerras, de gastar dinheiro mal gasto, já estamos todos fartos de ter serviços, uns que funcionam, uns que têm muito, mas que não têm ninguém que os utilize. Outros têm muito pouco e até têm potencial de ser muito utilizados, dentro da mesma casa, não é? O que me incomoda mais, a todos os níveis, que é válido para os municípios, é válido para as empresas, é válido para todas as organizações, há um problema. E o problema afeta essa organização. Há pessoas dentro dessa organização que sabem que existe o problema. Há outras pessoas que sabem porque é que o problema existe. E há outras que sabem como é que o problema se resolve. E não falam umas com as outras. Portanto, alguém que sabe, pá, aquilo vai estourar, deixa estar, eu não quero saber. E há outro que diz, pá, está tudo bem, isto está fixe e tal. E um dia vai levar uma paulada na cara porque aquilo vai mesmo estourar. E outro que diz, olha, aqueles dois não falam com o outro, aquilo vai correr mal. É isto. Isto também acontece no privado. Agora, nós precisamos da mudança de mentalidade. Mas o que eu quero dizer é que como é que se combate isto para além da mudança de mentalidades e da cultura? Mede-se. Medir tudo. Em termos informáticos, vamos medir tudo. O que é que gastamos, o que é que não gastamos. Temos de ter inteligência para olhar para números de, olha, de repente, metade da minha agenda digital local deixou de ter utilização. O que é que aconteceu? Vamos falar uns com os outros, vamos falar com os tipos do turismo para perceber. Que eles que eram os tipos porreiros e tinham lá escrito em letras gordas, vão ao projeto de turismo, não sei, olha, Barcelos com os seus dedos, vão aqui. Eles tiraram de lá o cartaz, deixaram de passar a mensagem às pessoas, deixaram de dinamizar, porque não é bom para nós, nem é bom para eles. O que é que aconteceu? Foi uma ventania que deitou aquilo abaixo. Pá, isso custa 10 euros, resolvam lá isso, porque estamos a perder em benefícios muito mais valor do que isso, não é? Portanto, medir sempre, medir tudo. Isso é absolutamente fundamental. Eu estou a chegar ao fim. Eu gostava de promover um bocadinho da discussão, se bem que às vezes pode ser algo polémica, também não queria afetar muito, atrasar muito a sessão seguinte, mas de qualquer forma o que eu gostava era de perceber do ponto de vista do dinheiro que é gasto na parte tecnológica, em decisões, podem ser corretas ou erradas a cada momento, de uma forma muito simples, como é que vocês sabem, um ano depois, o dinheiro foi bem gasto ou mal gasto? Como é que isso se faz? Qual é que é a maturidade neste momento? Vocês medem não só a utilização dos serviços, a utilização da infraestrutura, se precisam de muito mais pessoas, não é? Como é que controlam isso? Isto porque há curiosidade e é importante
perceberem com os outros, eu acho que é a mais-valia que há aqui. Como é que, começando ali, um exemplo da Câmara do Porto, que é muito grande, controla, por exemplo, a utilização de todos estes tipos diferentes de recursos, em comparação com uma Câmara que é muito pequenina, que tem 2 pessoas. São níveis totalmente diferentes. Se calhar uma Câmara que tem 2 pessoas para gerir projetos e para a informática e, não é, e para a definição estratégica, fala-se com os 2 ao almoço e já está. Não é? Mas depois há muitas camadas no meio. Como é que isso acontece nos vossos ambientes? Como é que isso acontece na vossa prática? E também perceber se alguns de vocês não passam por estes problemas que eu referi, alguns com soluções mais ou menos controversas, naturalmente, porque se não passam eu estou muito interessado em aprender isso com vocês. Porque o ciclo do financiamento chega, o financiamento foi, é impiedoso para estas coisas. Temos que começar a utilizar o mesmo método da sessão anterior, começando aqui pela mesa da frente. Como é que acompanham e medem, por um lado, a utilização das tecnologias, o sucesso, o investimento que fizeram, em detrimento, em comparação com os resultados?